irmão e minha irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal Grupo de Reflexão Bíblica São Jerônimo. Hoje vamos meditar um salmo de confiança. Os salmos, como já tivemos outras oportunidades de ver, são textos ricos em simbologia. Como palavra de Deus, eles têm sempre algo a nos ensinar sobre a nossa vida de fé, de oração, sobre a nossa vida como um todo. Ao mesmo tempo, como oração de Israel e como oração da Igreja, os salmos se tornam palavras nossas que dirigimos a Deus. E ao dirigir essas palavras a Deus, nós abrimos a nossa vida a esse Deus. Os salmos têm uma variedade de formas de rezar, formas de apresentar a vida a Deus. O salmo de hoje, como já disse, é um salmo de confiança. A liturgia, como muitas vezes acontece, não nos apresenta hoje o salmo por inteiro, apenas uma parte, a segunda parte. Mas convém aqui recordar a primeira parte, ao menos no seu sentido básico, os 6 primeiros versículos. São esses versículos que já caracterizam o nosso salmo como um salmo de confiança. Mas esses 6 primeiros versículos nos apresentam uma confiança que podemos defini-la como uma certeza, até um pouco eufórica, de uma alegria muito grande, que busca exaltar Deus na sua grandeza, na sua força salvadora. Deus que atua na vida do homem e da mulher de fé, livrando-os dos perigos pelos quais ele pode enfrentar, passar durante a sua vida. A segunda parte, que é aquela que a liturgia nos apresenta, continua nessa perspectiva da confiança. Porém, ela perde aquela dimensão um tanto eufórica presente nos 6 primeiros versículos. Ela assume uma oração de confiança na forma de uma súplica. O homem, o salmista, aquele que reza alegre, exaltando Deus, começa aqui a manifestar as suas dores, as suas dúvidas e, sobretudo, os seus temores mais profundos. E ao manifestar esses temores, ele não só pede para que Deus o ajude, mas ele confirma a sua posição de confiança. Temos aqui algo muito importante, porque muitas vezes nós confundimos a oração como um momento poético, sempre bonitinho, me permitam dizer desse modo, onde tudo é perfeito, onde nós escolhemos as palavras, porque afinal, na oração estamos conversando com Deus. Uma das belezas dos salmos e do nosso salmo é que o salmista não se esconde atrás de palavras bonitas, mas ele permite que toda a sua emotividade, que toda a experiência de vida que ele está vivendo, seja essa alegria, seja essa dificuldade ou de angústia, se manifeste, porque ele não reza construindo uma poesia bonita para Deus, mas ele faz uma poesia a partir da sua vida real, da experiência concreta, existencial, pessoal e muitas vezes também comunitária, na qual ele se encontra. Por isso, a segunda parte do nosso salmo, a confiança se manifesta como súplica. Tem um lamento de fundo, um lamento que manifesta um certo medo. Por isso é que o salmista começa logo dizendo: ó Senhor, ouvi a voz do meu apelo, atendei por compaixão. Vejam, tem uma insistência, ouvi, atendei. O salmista se sente, portanto, acuado na sua vida, na sua história, e por isso clama a Deus, como alguém que, já não sabendo mais a quem recorrer, entende que somente Deus pode ajudá-lo. Na continuação dos versículos que a liturgia nos traz, o salmo vai trabalhar um pouco a dinâmica da oração, que poderíamos dizer é um pouco a dinâmica da vida espiritual, que é a dinâmica da presença e da ausência. O que indica essa presença e ausência? A presença, expressa sobretudo no versículo 8, ela apresenta ou descreve a oração como uma busca. Nesse sentido, rezar significa colocar-se na busca de Deus. Mas o rezar que não se limita àquela oração exclusiva na igreja, um rezar que acaba permeando a nossa inteira vida.
Nesse sentido, a primeira característica de uma vida de fé, de uma espiritualidade, é a da busca de Deus. Buscar o quê? O Salmo, de modo especial, fala da face de Deus. A face de Deus significa o rosto com o qual ele se faz conhecer na história. Não é um rosto como o meu rosto que vocês veem ao assistir a esse vídeo, não é o rosto como o rosto de vocês que podem ver espelhados no espelho ou das pessoas que estão próximas a você. O rosto de Deus não tem esses traços especificamente. O rosto de Deus indica a possibilidade de reconhecer a presença de Deus na nossa vida, como Salvador, como Pai, como aquele que nos orienta, como aquele que nos apoia. Mas como estamos num salmo, estamos falando de oração, esse rosto de Deus é evidenciado, antes de tudo, na escuta da palavra de Deus, que, portanto, não traz traços de nariz, boca, nem rugas, mas que na escuta dessa palavra vai nos permitindo reconhecer a presença de Deus na nossa vida. Para nós cristãos, essa palavra não se reduz a letras bem articuladas, mas essa palavra se torna o próprio Cristo. É no rosto de Cristo que nós reconhecemos o rosto de Deus. De qualquer modo, a vida espiritual, a vida de fé, essa fé vivida fora das igrejas, fora dos nossos templos, ela implica numa busca, ela exige uma busca. Mas nessa busca pode surgir também um perigo, ou ao menos a possibilidade de um perigo, que é aquele da ausência. No momento no qual o salmista encontra-se acuado na sua vida, angustiado por uma situação difícil, ele se coloca na estrada para buscar a Deus, mas teme não encontrar a Deus. Então ele clama: não afasteis em vossa ira o vosso servo, sois vós o meu auxílio. Não me esqueceis. Ora, porque se Deus retirasse o seu rosto da nossa frente, da frente da vida do salmista, não sobraria nada. Portanto, nessa busca, o salmista experimenta também o medo da possibilidade da ausência. Mas ao manifestar esse medo, o que ele está dizendo? Ele está dizendo que, na verdade, ele tem confiança. Ele diz o seu medo para poder afirmar: Senhor, de fato confirme a sua presença na minha vida. O Salmo conclui daquela confiança que começou com uma súplica, um lamento, a expressão de uma condição de quem está acuado na vida, que busca Deus, mas teme não encontrar a Deus, conclui com uma confiança, certeza, parecida com aquela do início do Salmo, que a liturgia não nos traz, mas que, repito, convido-os a ler em suas Bíblias, em suas casas. Nos últimos versículos, portanto, diz: sei que a bondade do Senhor hei de ver na terra dos viventes. Esse sei, da nossa tradução, do verbo saber, na verdade, em hebraico, ele vem do verbo, da raiz da palavra fé, do verbo acreditar. Então, esse saber não é saber somente alguma coisa de cabeça, mas é a expressão de uma fé que não se deixa abalar, apesar dos temores que possam surgir. Ou seja, exatamente diante das dificuldades, o salmista confirma a sua vinculação, a sua confiança em Deus, que é de quem ele espera receber o auxílio para superar essa dificuldade. Concluindo com um encorajamento, poderíamos dizer um autoencorajamento. O próprio salmista conclui dizendo: espera no Senhor e tem coragem. Espera no Senhor. Esperar no Senhor não é uma atitude passiva. Esperar no Senhor é uma atitude ativa, ou seja, de quem se coloca na vida, vai enfrentando as situações da vida, porque nesse enfrentamento é que vai descobrindo o rosto de Deus, que em algum momento pode ter parecido ausente, não presente, mas que à medida que o enfrentamento vai produzindo frutos, vai permitindo ao homem e à mulher de fé reconhecer que Deus estava de fato presente, apoiando, ajudando, iluminando, orientando.